gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje foi um super pedido. Eu tava com muita vontade de fazer esse vídeo, mas por outro lado, ele foi um pouco desafiador. Mas vocês vão entender por quê. A louca do rímel! Ah! Bom, por que desafiador? Eu já fiz a louca de vários produtos, né? Teve a louca da base, a louca do corretivo, a louca do iluminador, a louca do blush. Só que eu acho que todos esses produtos não se comparam ao rímel, se a gente for pensar na quantidade de pessoas que são loucas por ele. Porque assim, base, tem gente que não usa, tem gente que só usa corretivo, tem gente que só usa a base e não usa corretivo, aí tem gente que pula o blush, sei lá, entendeu? Iluminador, não é todo mundo que usa, mas rímel. Não conheço ninguém que não usa rímel. Sei lá, a pessoa fala assim, ai, tá bom, vai, eu não uso nada de maquiagem, eu não gosto, não sei, eu não quero, mas passa um rímelzinho. Né? Então eu acho que é um produto, assim como o batom, assim, eu acho que as pessoas têm bastante conhecimento e opinião. Então eu tô muito empolgada, especialmente nesse vídeo, pra ver os comentários de vocês. Quero muito que vocês deixem comentários, não só dicas pra mim, mas eu amo, mas pra todo mundo que estiver lendo também. Então os comentários, eles funcionam muito bem como esse local para trocarmos dicas. Então eu acho que nesse vídeo vai render muito. Bom, eu não peguei todos os rímels que eu tenho pra falar. Eu peguei os que eu acho que são interessantes de falar. Claro que todos eles eu amo muito, mas eles todos têm algum detalhe. Eu tenho alguns rímels que eu gosto pra caramba, que eu uso com frequência, mas sei lá, eles são, mais normais, digamos assim. E esses têm detalhes. E aí eu vou mais ou menos passando um em cima do outro. Então eu vou terminar esse vídeo, espero que bastante Emília. Talvez eu não passe todos, né? Porque eu acho que, enfim, deixa eu ver quantos que eu separei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Podia ter sido 15, né, pra fazer um número redondo. Mas foram 16. Bom, eu vou começar com esse aqui, que é o Haute Note da MAC. Eu gosto muito desse rímel porque ele é daquele que faz duas etapas. Então, esse de cima é mais fino e leve. Ele vem com menos produto e ele faz uma camada mais fina. E esse aqui faz uma camada mais volumosa. Eu adoro, porque assim, eu já curvei meus cílios antes de começar o vídeo. E meus cílios, eles são muito retos. E eles tombam com facilidade, então eles são retos. Aí eu curvo. Aí eu passo, dependendo de como eu passar o rímel, ele vai... Então, se você tem esse problema como eu, a minha dica mais importante é curvar bem, né, com afinco e fazer uma camada leve de rímel antes. Então eu gosto bastante de começar com esse, porque eu sei que ele vai fazer uma camada leve. Então eu vou passar ele aqui desse lado. Quando eu quero fazer camadas, várias camadas de rímel, especialmente eu gosto de começar com um como esse aqui. É muito difícil fazer a lógica de qual que eu vou passar primeiro pra ir, porque tem vários que eu gosto de usar, assim, mais como esse, como uma primeira camada, ou quando eu quero fazer um cílio não tão exagerado. Ó, eu acho que então, além daquele, esses quatro aqui, eu uso desse jeito. O Falsies Flared, o Roller Lash da Benefit, esse aqui da Eudora e o Iconic da Dior. Eles são, na minha concepção, rímels mais leves, mas todos esses funcionam super bem, mesmo sozinhos, se você passar várias camadas. Então eu acho que eu vou passar a primeira camada desse aqui da Eudora, que é um que eu conheci não faz muito tempo, que eu tô gostando muito. Ele tem aquele ele tem aquele pincel mais durinho, que não é de cerda, sabe? Ele comporta... Gente, eu vou fazer review desses pincéis, tá? Vai ser um dos próximos vídeos. Dos pincéis da Artes. Ele dá bastante controle, esse aqui. Então é uma coisa que eu gosto. O que eu mais amo da série Colossal, dos gordinhos da Maybelline, é o amarelo, o original. Que tem a escovinha gordinha e grandinha. Aí, o Falsies Flared tem uma escovinha um pouco assim. Vou passar um pouco dele aqui. Ele é bom pra também dar uma separada e uma coisa mais tipo, sabe? Onomatopeia show essa.
Uma coisa muito importante é esperar secar entre as camadas, né? Mas não sei se eu vou conseguir fazer hoje, senão o vídeo vai demorar pra sempre pra terminar. Gente, eu nem preciso falar, porque eu falo isso toda vez nos vídeos da louca, né? Obviamente eu não tô falando pra vocês terem isso tudo de rímel, pelo amor de Deus. Especialmente porque rímel é uma das coisas que mais tem que tomar cuidado por conta de validade, higiene e tal. O recomendado do rímel é depois de aberto você usar ele entre 3 e 6 meses depois de aberto. Eu não faço isso, mas eu não tô falando que eu sou um bom exemplo a ser seguido. Eu tomo muito cuidado com o jeito como eu guardo os meus produtos, longe da umidade, longe do calor e da luz do sol. E eu presto muita atenção, se ele tá se comportando de forma estranha, tem que jogar fora na mesma hora, não pode ficar com dó. Não comprem tantos rímels, porque realmente é uma coisa que você corre o risco de acabar perdendo eles. Isso não seria legal. Mas claro que, né, o meu trabalho, testar e contar pra vocês. Outro vídeo que eu vou gravar em breve vai ser de chá, que várias pessoas pediram, eu amei esse tema, nunca tinha pensado. Então, em breve. Então, o Deodora, não sei se eu mostrei direito a escovinha, mas ele é bem legal e dá pra exagerar bastante, construir bastante camadas. Roller Lash, da Benefit, é um dos rímels também, lançamentos mais recentes que ganhou meu coração instantaneamente. Eu já falei sobre ele num vídeo, um review só sobre ele, então não vou falar muito, mas a gente vai pôr o vídeo aqui no fim desse. Também não vou usar porque eu já usei ele várias vezes em vídeo, mas ele é muito bom pra curvar. O Dia Show, esse é o Iconic Overcurl. Ele também é mais pra curvatura, ele também tem essa coisa, essa escovinha assim, que é um pouco como o Fossis também, né, essa escovinha. E esses rímels, eles são mais pra dar esse efeito, tipo, ele pega bem os cílios, ele dá essa curvadinha e ele não acumula tanto, sabe? Então é pra quem não gosta daquele cílio muito pesado. Esse meu tá acabando já, daqui a pouco ele vai vencer. Bom, agora eu queria falar sobre 3 rímels que eu acho que são... 4, vai. Que eu acho que são super coringas. Quando eu vou viajar e eu falo, só vou levar um rímel, é muito difícil. Eu normalmente eu levo no mínimo 2 rímels, justamente porque eu gosto de ter essa opção de fazer uma coisa mais leve, uma coisa mais carregada. Mas eu tenho esses 4 aqui, eu diria que são os coringas que eu consigo, dependendo de como aplica, dar um efeito mais leve ou mais carregado. O Dario da Benefit é um dos meus rímels favoritos da vida. Eu acho que de várias pessoas, ele é um dos rímels mais vendidos, inclusive, do mercado. Eu sei que aqui em Londres, acho que ele é o número 1 na Inglaterra. No Brasil não sei dados, mas ele é muito... assim, pra toda a obra. Se você... E aí a minha dica, quando eu falo assim, que pra você dosar, se você vai com a mão mais leve, tipo, sem fazer força, você consegue fazer uma camada mais leve. E se você faz mais força, você acaba depositando mais produto. Mas o Dario, ele é um que funciona muito bem. E todos esses, assim, que eu gosto muito, eu não tenho nenhum problema de borrar, de carimbar, sabe, escorrer, esse tipo de coisa. Tem gente que, por conta do formato do olho, ou às vezes se a pálpebra é mais oleosa, às vezes dependendo de como o cílio encosta aqui em cima, acaba, independentemente do rímel, acaba tendo esse problema. Então, aí a dica... tentar usar rímel à prova d'água. Eu particularmente evito o rímel à prova d'água no dia a dia, porque eu acho muito chato de tirar. Mas eu sei que tem gente que é o que funciona, especialmente esse negócio do cílio que tomba. O rímel à prova d'água ele também segura mais, então é algo a se considerar se fosse o caso. O último rímel da NARS também, que é o Audacious. Eu amo que ele tem essa coisa vermelha aqui. Ele também foi um rímel que me conquistou bastante. Ele também é do tipo que não é cerda. Eu só tô falando quando não é, né? Cerda. Cerda daquela mais fofinha, pelinho, assim, que é a cerda durinha. Mas alguns aí que passaram eram cerdas fofinhas. O da Dior, os Colossals e o da MAC. Esse aqui também não é. Ele também é um muito mara pra você. Bom, eu espero que eu consiga igualar, né? Os 2 cílios depois. Acho que vai dar tudo certo. Ele também é muito dosável. Tá bom, essa palavra que eu inventei. Muito bom, assim, eu gostei bastante desse rímel. E aí, esse aqui é o da MAC. Ele é muito fofo.
Uma ótima característica para um rímel, inclusive, ser fofo. Ele tem a escova bem menor, curtinha, também é da cerda durinha e ele também é bom quando você quer ter bastante controle e eu diria que assim, para quem tem olho pequeno, um rímel com a escovinha muito gordinha vai acabar borrando em cima tal. Então esses da escovinha menor são ótima dica. E ele também é muito bom pra passar embaixo, que é uma coisa que eu amo fazer, que eu vou falar sobre, mas acho que eu já vou fazer aqui pra... Eu tenho 2 rímels que eu amo de usar embaixo. Esse é o terceiro, ou seja, eu tenho 3 agora, mas eu sempre tive 2. Vou falar sobre eles daqui a pouco. Um, inclusive, não estava no páreo, mas eu peguei. Então agora são 17 rímels. E óbvio que assim, agora eu já tô com muitas camadas, fica mais difícil de ver o efeito do rímel individualmente, né? Mas, enfim, ele também é um bom de dosar, assim, você consegue passar bem levinho e ele separa bem, e se você quiser exagerar também dá. Esse é o da Charlotte Tilbury Full Fat Lashes. Eu gosto da história desse rímel, que ela falou que ela desenvolveu, porque ela sempre foi a louca do rímel e usava 30 mil rímels pra conseguir o efeito, e aí ela desenvolveu esse pra conseguir tudo em um. Confesso que eu ainda assim prefiro quando eu quero os cílios uou, ainda assim eu gosto de usar ele com mais algum, mas ele é um bem bom assim, bem coringa, sabe? Você fala, eu quero ter um rímel mara. Eu acho que esses 4 que eu mostrei. Agora, sendo bem sincera, talvez esse aqui da MAC seja um pouco mais específico, porque ele é menor, tal, ele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a usar de rímel. Então esses 3 são mais, digamos que, assim, gerais. Aí eu peguei, deixa eu ver, acho que eu vou falar dos rímels de cílios de baixo. Eu amo esse aqui, é o Bottom Lash da Clinique. Ele é, como o nome sugere, ele foi desenvolvido para usar nos cílios de baixo. Então ele tem essa escovinha bem pequenininha e ele tem a fórmula, que eu não estou falando sobre isso ainda. Aquela fórmula do... Tem o rímel que quando você... Se você jogar água, ele vai escorrer como uma tinta. E tem o rímel que se você jogar água, nada acontece. Que ele é o rímel da tecnologia tubo, que quando você tira, você faz assim com água quente e parece que tá saindo uma gelequinha. Essa tecnologia é muito boa pra quem também tem esse problema de rímel que borra, escorre, tarará, porque ele não é a prova d'água. Quer dizer, ele não é tipo a prova d'água como os rímels da prova d'água, digamos que de antigamente, aqui não, ainda existe, né? Enfim, mas que não é a tinta. Eu dei uma vez um desses pra uma amiga minha que é médica, e ela nunca mais usou nenhum outro rímel, porque ela falou que pra fazer 24 horas de plantão não tem melhor alternativa. E ela viciou todas as amigas médicas. O que eu dei pra ela foi o da Clinique. A Clinique tem um rímel que é com essa tecnologia, além desse aqui, né? Preciso lembrar o nome. Eu vou olhar e eu vou pôr aqui. Eu acho que desses todos que eu mostrei, nenhum é da gelequinha, se não me engano. Mas tem um que eu não tenho aqui e que é muito bom, que inclusive a Cami Coutinho, eu sei que ela ama, é o Fairy Drops. É um que são 3 bolinhas, é um desses... Todos esses rímels que são orientais, os japoneses, os coreanos, a maioria tem essa tecnologia, porque elas são super obcecadas em ficar com os cílios super... E ele segura bem a curva também. Ou seja, deveria ter, né? Mas eu sei lá. Eu já tive vários desse tipo, mas no momento estou sem nenhum aqui, mas é uma coisa legal pra vocês pesquisarem. E por isso que ele é bom, porque ele não borra. Então eu vou passar ele aqui. Eu gosto de passar o rímel embaixo fazendo assim. Meio que encostando assim na raiz dos cílios, que daí dá uma sujadinha e já dá uma definição. Outro que eu gosto pra usar embaixo é o Great Lash da Maybelline, o mais famoso e mais icônico, que não vende no Brasil. Por quê? Porque ele não dá tanto volume, e no Brasil é um mercado mais de rímel que dá volume, então não tem. Mas ele tem uma escovinha que não é tão grande, então por isso que ele é bom de usar rente aos cílios de baixo. Estamos nos últimos 5, aê! Aí os últimos 5 temos aqui, bom, 4 que são bem dramáticos e um que é tão diferentão que merece uma categoria própria. O Grandiose é diferentão porque ele tem
esse pincel curvado. Que eles fizeram porque eles perceberam que é uma coisa super comum que os maquiadores entortam o pincel do rímel para conseguir ter mais controle na aplicação. Então, você... É bem legal de passar assim. Nossa, eu esqueci de um muito importante. Então ele dá... você passa ele assim, é um jeito bem diferente. Ele também é do tipo cerdas durinhas. E ele é bem bom. Ele é mais pro dramático. Um que eu amo da Lancôme, só que no momento eu só tenho a versão à prova d'água, então eu uso menos, é o Hipnose Drama. Na verdade eu gosto de todos os hipnoses. O hipnose normal, o hipnose drama, o hipnose que tem o Precious Cells, eu gosto muito, mas os meus foram acabando e eu não repus. Mas é uma, assim, eles são muito bons, sabe? Um rímel que você não tem muito erro, sabe? Um que eu deixei de fora, que é muito importante, é o ouriço das 3 bolinhas, né? Como o Fair Jobs que eu falei, esse é o da Givenchy. A Givenchy foi a primeira que fez o rímel ouriço, era uma bolinha só e depois eles lançaram esse com 3. Também é mais... diria que pro dramático. E aí você pode fazer assim e depois fazer assim. Eu já tô fazendo bem pouquinho, porque eu acho que eu nunca mais vou conseguir tirar os rímels. Esses 3 aqui são os meus favoritos pro drama. O Perversion da Urban Decay. Daí dá pra ver que ele já tem aquela escovinha mais gorda e mais fofa e etc. Que deposita mais produto. E aí um truque é você concentrar bastante rímel na pontinha, que às vezes a gente passa assim e esquece da ponta, aí a ponta dá um chance. Esse aqui do Tom Ford Extreme Mascara, eu ganhei faz pouco tempo, também gostei muito. Ele é bem grandão, ele é bem drama, então ele é pra quando eu quero fazer cílios bafônicos. E o The Essential Mascara do Kevin, que já está um pouco, como diz, prejudicado. Ele já tá meio secando, assim, velhinho. Ele é menos do que esses dois. Eu pus ele nessa categoria, mas tudo bem que agora o meu cílio já tá tipo, uou. Mas ele também é um mais pro drama. Gente, é isso, acabou. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre rímel, a dica da pontinha, o negócio de cuidar com validade, etc. E claro que ir colocando mais e mais camadas é sempre uma ótima ideia. Como vocês podem ver, fica bem babado. E é isso, gente. Eu acho que pra tirar esse tanto de rímel, o ideal é um demaquilante bifásico. E aí a dica é você não ficar esfregando no começo. Põe bastante produto no algodão e fica assim, pressionando pra dissolver, soltar. E aí depois você esfrega. Essa dica é muito boa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem suas dicas de melhor rímel da vida, não vivo sem, etc e tal. Que eu quero muito ver. Tá?